Olá, eu sou Paula Mota do Me Conta Mais Disso e hoje eu estou aqui com essa visita ilustre, Daniel Paiva, meu amigo, meu padrinho de casamento, meu amigo, colega de infância da minha irmã, uma pessoa que eu amo de paixão. Já vou começar declarando meu amor, viu, Dani? Saudade de vocês. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite aí. Daniel é agente de jogador de futebol e sócio proprietário da D2P. Dani, e aí? Me conta mais disso. Ei, Paleca, primeiro, oi, obrigado também. Você sabe que é recíproco, você sabe que o amor é recíproco pela gente. Também estou morrendo de saudade, mas em breve a gente vai estar junto aí de novo e tal. Na verdade, a Essa história ideia. de empreendedorismo, Dani, como é que você largou o seu emprego, né? Você tinha um emprego e resolveu empreender nesse ramo seu? Eu, só para resumir um pouquinho, né? Senão a gente vai ficar aqui 6 horas. Eu fiz curso técnico no Cefet, né? Saí do Regina Passe, fui para o Cefet, e saí do Cefet e fui para a Fiat. Num programa que a Fiat tinha de formação de líderes, o nome eu não lembro. E passado uns 2 anos e pouquinho que eu estava na Fiat, quase 3, eu falei que não é para mim, eu não quero isso, não quero ser, eu quero empreender. E aí, do nada, apareceu 3 amigos malucos, que inclusive você conhece todos, que era eu, o GG e o Luciano. Falei, cara, vamos montar uma agência de jogador de vôlei, futebol e jurídico? Falei, vamos. E montamos uma empresa. Coincidentemente, hoje, a gente continua amigo, mas cada um tem a sua empresa. O GG é um dos maiores agentes de vôlei do Brasil, se não for o maior. O Luciano é agente de jogador de futebol e eu também. A gente continua amigo, de vez em quando a gente tenta fazer algumas coisas juntos, então é uma coisa. E aí eu fui para um ramo que eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonado por futebol. Minha ideia de trabalhar com futebol era muito sonho, né? Que eu acho que é o sonho de qualquer criança, ou jogar ou estar inserido no meio do futebol. Como jogar não ia dar certo, eu falei, cara, eu quero estar no meio. E eu tive uma pessoa que me abraçou, que foi o Kleber, que era ele foi goleiro do Curitiba, do Atlético, do Fluminense. Ele me abraçou e falou, cara, você quer? Então tá bom, eu sou seu primeiro jogador, vamos. E aí eu tive o apoio do meu pai, muito. A minha mãe ficou com medo, porque eu tinha uma carreira promissora na Fiat. Oi, pirou, na verdade, quando você E minha mãe ficou com muito medo, ela ficou brava comigo e tudo. Hoje a gente brinca, né? Eu falo que bom que deu certo, porque senão você ia me xingar o resto da vida. Mas. E aí nós montamos essa empresa para começar a cuidar da carreira de jogador de futebol e de vôlei, né? Era um negócio extremamente novo, 3 moleques de 21, 22 anos de idade. Infelizmente, no meu mercado, a credibilidade você passa de geração para geração, né? Eu até brinquei com o D2P, já é um pouquinho pensando na transição. Se o Danielzinho quiser tocar, é dele, ele vai fazer o que ele quiser, mas ele já carrega uma história, já carrega um caminho, já carrega um legado aí de 20 anos, né? Então é diferente. E começamos a fazer esse trabalho. E eu te falo assim, para mim foi surreal, porque era uma coisa que eu via Romário, eu via Roger, eu via na arquibancada. E a hora que assustou, eu estava dentro de um vestiário, por exemplo, no Fluminense, com os caras, Romário e tal. O Romário brincava comigo, o Kleber falava, esse aqui é meu agente. Eu falei, não, é seu filho. Então, foi um negócio muito legal, foi uma transição muito legal que eu tenho que agradecer. Todo dia eu falo isso muito para ele. Ele apostou porque ele sabia onde eu podia chegar, e ele fala isso, né? Hoje ele é fazendeiro, não mexe mais com futebol, ele parou, foi virar o meu sócio, mas ele desistiu, não aguentou o futebol, porque viveu o futebol a vida inteira. Tem que agradecer meus pais, meu pai não está mais aqui, mas minha mãe também, e Flávia, que aguentou o tranco do meu lado desde o minha início. esposa, minha madrinha. Ela segurou a onda mais que todo mundo, porque Você já muito namorava difícil. a Flávia na época que você virou a gente? Não Já lembrava. namorava a Flávia, Ah, que legal. já namorava. Nós estamos juntos desde 2001 só. Tem pouco tempo. Ano que vem a gente faz mais tempo junto do que sentado junto. Só Ah, para que você entender. De vida, né? E então, assim, é muito legal. Eu sou apaixonado com o que eu faço. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus jogadores, para os meus
para as pessoas que trabalham comigo hoje, para as pessoas que são meus parceiros, que o dia que meu olho não brilhar mais, eu vou fazer outra coisa. Eu vou jogar limão para cima no sinal, vou vender bala, porque eu tenho uma vantagem que a maioria das pessoas não tem, infelizmente. Eu não estou trabalhando hora nenhuma da minha vida, porque eu falo, quando você faz o que você gosta, você não está trabalhando. Então, assim, eu sou alucinado com o que eu faço, é um negócio de longo prazo. Hoje eu tenho alguns atletas que estão muito bem, então, assim, é uma coisa que demorou 20 anos para construir, e muita gente depois fala, a gente brinca que as pessoas, lá, ele deu sorte, né? Só que tem 20 a anos, é uma sorte. aposta, mas é abrir mão de muita coisa, né? Assim, o empreendedorismo me fez casar e passar a lua de mel com o meu advogado na Itália. Então, a Flávia ficou no Brasil, eu fui para a Itália. Abri mão de conviver muito tempo com a Ana Clara, quando era bebê. Então, assim, é tudo uma concessão, e eu falo que eu brinco que é risco e retorno. É a sorte. É a sorte. É a sorte. Mas eu acho que mas eu tenho uma filosofia muito minha, Paulo, que eu acho que a sorte anda junto também. Né? Eu acho que mas não dá para ter só sorte. Até Né? as próprias oportunidades, né? Eu acho que a sorte te ajuda, porque você pode achar. Tem gente que no meu meio achou um atleta. Hoje tem 70 atletas que eu faço gestão de carreira. Você tem categoria de base, né, Dani? Muito. Meu jogador mais velho, eu comento hoje, eu tenho meus jogadores mais velhos são nascidos em 97 e 98. Então, eu tenho jogador nascido em 2000, 2001, 2002, 2003, 2010. Eu tenho jogador nascido em 2010. Então, jogador de 12, 13 anos, que a gente já começa a fazer um planejamento, começa a cuidar da carreira, começa a fazer... Eu gosto muito do início, meio e fim no futebol. Eu gosto de projetar, né? Eu gosto de pegar o moleque, olhar para ele e ver aonde ele pode chegar. Dani, por que você acha, assim, primeiro eu quero saber a sua maior dificuldade para empreender no início. Depois queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que você acha que você tem de diferencial na sua empresa. Na verdade, a maior dificuldade para empreender, eu acho que para todo mundo, principalmente no Brasil, é que sempre que você vai empreender, de cada 10 pessoas que você vai falar que vai empreender, 9, 8 vão falar: você está louco, você é maluco, você é doido. Não faz isso. Procura um emprego. Vai fazer concurso. Mas isso, e depois de viver, vamos completar 8 anos que a gente vive aqui nos Estados Unidos, eu aprendi a entender isso. Isso é cultural. E você viveu diferente um pouquinho, porque você é filha de empreendedora. Né? A sua mãe ela é exceção à regra, né? A sua mãe, desde que a gente se conhece, ela sempre pensou um passo na frente. Então, assim, a gente sempre comentou disso, né? Uma coisa que, para quem tem isso dentro de casa, é diferente. Eu sou de uma família que minha mãe foi funcionária do Serpro, que era uma empresa pública. Meu pai era funcionário da CEMIG, que na verdade era uma empresa mista, mas era pública também. Então ele tinha aquela trajetória de estabilidade. A trajetória de... E aí eu fui para a Fiat num processo muito interessante, que as pessoas que estavam comigo lá hoje, depois de 20 anos, ou são diretores, ou são gerentes. Então, assim, isso dá aquela suposição de estabilidade. Então, essa eu acho que é a mais difícil. O empreender é as âncoras que tentam te puxar para trás. Né? Eu sempre fui muito... sempre quis fazer minhas coisas, e eu ouço, mas eu vou fazer, e o problema é meu, fica com raiva, chora e morde as costas. Sempre fui assim. E quando a gente começou foi isso. E o financeiro, né? Quer dizer, eu não vim de berço de ouro, eu não tinha dinheiro para investir, a empresa era uma empresa que a gente fazia girar dentro da nossa realidade, dentro de um mercado que é um mercado muito, muito financeiramente muito forte. Né? Os agentes que são muito fortes são muito fortes. E fechado, né, Dani? No início. Muito. A gente estava conversando disso outro dia até entre os agentes. Eu acho que hoje é mais fácil de entrar, mas o mercado te expurga mais rápido, quem não consegue entrar. Na minha época, a gente entrava, era um mercado muito pequeno. Né? Então, assim, os agentes que são tops hoje são agentes que são da minha época, de quando eu comecei. Então, assim, vai entrando um ou outro financiamento muito forte,
Mas então, assim, a maior dificuldade era as âncoras, que eu falo para todo mundo, ruído tem o tempo inteiro, né? Então, você vai ter o tempo inteiro, e o financeiro, dependendo do mercado que você quiser entrar. Agora, eu acho que muito mais do que isso é você se planejar para sofrer. Eu falo que o planejamento para sofrer é muito importante, porque não é fácil. Empreender é complicado, empreender é uma coisa difícil, empreender é uma coisa que não é da noite para o dia. É o que a gente estava falando ali atrás. São 20 anos, 21 anos dentro de um mercado onde eu atingi o, o ápice, não o ápice, mas assim, o ápice da minha carreira agora. Ápice, né? O ápice da minha carreira agora, né? Para fazer o negócio acontecer de um jeito que eu gosto, né? Então, assim, eu acho que são essas dificuldades assim que eu acredito que a gente tem. E um diferencial da D2P? O que você acha que você faz além do que te é solicitado? Olha, eu tenho uma... E aí eu tenho uma história legal para contar pelo seguinte, um dos meus braços direitos foi um atleta que eu cuidei dele a vida inteira, né? E ele brinca que ele não conhece nenhum agente no mundo que cuida de gente igual eu cuido. Então, eu acho que esse é um diferencial, né? E eu acho que muito disso, quando você entende o seu propósito, e quando você entende o porquê de você estar fazendo aquilo, é muito mais gostoso, e a prosperidade, o dinheiro é consequência. Então, assim, eu por muito tempo, eu me pressionava muito, dinheiro, 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 cuidava das pessoas, mas a prioridade... E quando eu passei a entender que a minha função aqui na Terra é mudar a vida das pessoas, e o resto é consequência. Então, assim, e tem um caso muito legal que eu conto assim hoje, que com orgulho de pai, a Ana Clara estava na escola e tem uma matéria minha que saiu e tal, e tem o negócio das empresas, tem a gente montou uma agência aqui nos Estados Unidos agora para pegar alguns atletas americanos e tudo. E tem uma história. Aí a amiga dela falou: Ana Clara, seu pai é milionário. Ela: não, meu pai não é milionário. Não, seu pai é milionário. Eu vi a empresa dele no Transfer Market, que é onde tem um tanto de jogador caro. Eu falei: não, meu pai não é milionário. A empresa do meu pai tem muito ativo. Aí ela falou assim: então por que seu pai não vende tudo e vocês ficam milionários? Porque não é isso, né? Aí a Ana Clara virou para ela, e aí é que eu falo que a sementinha está plantada, Paleca. A Ana Clara virou para ela e falou assim: não, meu pai não faz isso só pelo dinheiro. Meu pai faz isso porque ele gosta de mudar a vida das pessoas. Então, você me conhece, sabe? Você me conhece, você sabe o quanto eu sou chorão. Quando eu ouvi isso, eu chorava igual uma criança. Por quê? Porque é simplesmente esse o caminho que eu quero traçar e quero deixar para eles, né? E muita coisa que eu falo, assim, o empreendedor, muitas vezes, eu quero deixar um legado. Muita gente pensa só em herança, né? Então, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Eu quero deixar, e não só para os meus filhos, para os meus filhos, para os jogadores, para os filhos dos jogadores, para as famílias dos jogadores, porque assim, eles são fontes de provisão de receita para a minha empresa, eles são super importantes, mas eles são pessoas, eles são gente. Então, eu estou vendendo uma garrafa d'água. Então, esse é o diferencial nosso, eu acho. E eu consegui criar dentro do meu time essa cultura, eu incuti isso neles. Então a gente tem hoje, então a gente tem isso hoje muito. Acho que o valor principal que a gente tem é esse, é o cuidar de gente. Tipo, vamos mudar a vida das pessoas, mas primeiro para isso a gente tem que aprender a cuidar das pessoas, porque não é só... Eu acho que empreender não é só dinheiro, né? Eu acho que não é só o trabalhar pelo dinheiro. Você não pode ser escravo do dinheiro. Eu acho que... E eu assim, no início da carreira, ser novo, ser muito... ansiedade, querendo fazer tudo, querendo ter tudo, você perde muito tempo com isso. E a maior ilusão do empreendedor é essa, né, Dani? Achar que você vai trabalhar menos, né? Que o dinheiro vem numa velocidade. Acho que talvez essa geração depois da nossa está sofrendo um pouco isso por conta das redes sociais, de ver acelerações de carreira meteóricas e achar que tudo é assim, né?
E eu ia te dizer que, em relação à D2P, o que eu vejo, que eu conheço, acompanho de perto, a D2P, inclusive, é cliente nossa, não só as pessoas da D2P, mas a empresa, é que vocês têm esse trabalho diferenciado de cuidar não só do seu cliente, do seu jogador, vocês cuidam da família. Eu já vi você no telefone resolvendo problemas nada a ver de familiares dos jogadores, né? Mas isso é diário, né? Eu acho que isso, mas eu acho que isso faz, eu aprendi que isso faz parte, Você vira um porque conselheiro da família inteira, né, Dan? assim, às vezes hoje eu tenho muito filtro, né? Assim, então hoje para chegar, o problema chegar em mim, graças a Deus eu brinco que eu criei uns minions, né? Então meus minions filtram e trazem para mim. Mas e eles sabem, eles entendem a noção disso. Ele fala, Dani, você tem que resolver outros problemas. Os problemas que você tem que resolver agora são maiores. Deixa os menores para a gente resolver, né? Então, o que para mim e é gostoso, sabe? Eu tenho prazer disso. Não é um negócio que eu pego o telefone, quando toco o telefone uma mãe, ou quando toco o telefone um pai, eu pego e falo, não, que saco, tenho que atender esse pai. Não, eu me incomodo quando eu não posso atender. Então, assim, eu, como eu estou te falando, eu incuti e criei isso. Outro dia, uma das pessoas que trabalha comigo é meu primo, que é o Breno, e a mulher do Breno falou assim, Dani, ele se incomoda quando ele não pode atender. 10 horas da noite, ele fala, não vou atender porque eu estou com a minha família. Aí ele fica, eu vejo que ele fica ansioso, que ele quer atender, porque assim, é um cuidado que a gente... E a gente vê no mercado, Paula, que a maioria dos atletas vem de uma condição social muito baixa, né? Então, assim, eles não têm uma estrutura tão sólida quando a gente teve, eles não têm o conhecimento que a gente teve, eles não têm o estudo que a gente... Então, assim, é muito difícil, né? É uma coisa que você tem que entender até como falar, porque para não ofender, né? Porque eu acho que, assim, para você não diminuir a pessoa, para a pessoa entender que você está naquele caminho para ajudá-lo a atingir novos níveis, né? É abrir portas, né, Dani? Abrir horizontes para pessoa. E hoje, para você entender, hoje não, né? Ontem à noite, já era hoje na Austrália, que é legal de compartilhar, e eu falo que assim, as vitórias, eu brinco que eu compartilho as vitórias e as derrotas, né? Eu tenho um atleta que é igual meu filho, que é um menino que eu peguei na base, trouxemos do interior do Paraná para o Atlético Mineiro, era uma sensação, teve uma lesão de joelho, e aí a gente levou ele para a Austrália, que é um mercado para abrir um mercado asiático. E ontem ele está jogando num time muito pequeno da Austrália, não é muito pequeno, mas é pequeno. E ele foi o único jogador dos times menores, ontem eleito Best 11, que são os melhores 11 jogadores, e vai fazer um jogo contra o Barcelona. A gente brincou, né? Vai que faz 3 gols contra o Barcelona e já volta Então, assim, a vida gira muito rápido no futebol. É um negócio, mas tudo... E aí é o que eu falo, o que eu acho que eu faço bem. Além do cuidar, o planejamento. Eu não me preocupo com... eu acho que a gente tem um longo prazo, entre aspas, dentro do futebol, que uma carreira dura 12, 15 anos, mas a gente tem um longo prazo para fazer o atleta fazer muito dinheiro, né? Assim, para ele, porque o dinheiro, os números são astronômicos. A carreira é curta, mas os números são astronômicos. Então, você tem que planejar a vida do cara para ele entender aonde ele pode ir. Né? Você tem um atleta que tem potencial de seleção brasileira, você tem um atleta que teria potencial de seleção, mas por causa de uma lesão vai ter que abrir um outro mercado, e nesse mercado ele vai ser reconhecido, ele vai ganhar dinheiro, ele vai fazer independência financeira, mas ele abriu mão de um outro projeto de vida dele, que às vezes era a seleção. Aí você vai ter o atleta que você vai ter que falar para ele, cara, eu estou muito grande para você, eu não consigo te dar mais atenção, segue sua vida. E ao mesmo tempo, eu falo, isso é libertador, como business, mas ao mesmo tempo me machuca, porque era um cara que eu acreditava, mas que a gente ficou grande para ele, né? Então, eu acho muito mais honesto. Então, assim, eu acho que a sinceridade, e eu fui aprendendo isso com a vida, e muito em casa, porque meus meninos, graças a Deus, são muito bonzinhos, a Flávia me ajudou muito. Eu acho que é melhor uma verdade completa do que uma meia-verdade. Então, é melhor eu te falar, não dá, segue sua vida, vamos ser amigos, vamos rir, vamos brincar, vamos tomar vinho, e torço pelo seu sucesso, mas eu não consigo mais gastar o tempo
do que eu te ficar, não, eu estou olhando, mas eu não estou olhando. Ah, eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo. Então, assim, é muito gente, eu sou muito... Você me conhece, eu sou muito humano, eu sou muito gente, sabe? Assim, eu gosto das pessoas, eu acho que não dá para você brincar com gente, não dá. Eu acho que é muito surreal isso. Dani, agora eu queria fazer um bate-bola com você aqui de algumas perguntinhas para você dar dicas aí para as pessoas que estão começando, quem está assistindo a gente. Você falou um pouquinho da sua atividade aí, né? O que que é empreender no mundo do esporte, principalmente futebol, que é um mercado muito fechado. Sim. E uma dica que você dá para quem está começando agora? Resiliência. Para mim é essa a palavra do empreendedor, resiliência, porque não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira, vai ter sempre o que eu falei, os ruídos, as dificuldades. Então, acho que a maior virtude do empreendedor é ser resiliente, né? E, assim, eu empreendo em 2 lugares hoje, né? Eu empreendo no Brasil e empreendo aqui. Muito Aqui a diferente, resiliência Dani. é muito diferente, muito diferente. A resiliência aqui você tem muito apoio para sucesso, né? Você tem muito... É um pouco contraditório, né? Porque o Brasil é um povo tão criativo, ao mesmo tempo tão pessimista, né? É, é. Então, assim, aqui você tem vários apoios. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo só simples. Normalmente, as empresas aqui nos Estados Unidos, os primeiros 5 anos, elas dão prejuízo. E esse prejuízo você consegue criar com apoio do governo, com apoio de aceleradora. Patrocinadores, alguma coisa Então, é acelerada. muito diferente, é muito diferente. É simples, eu acho que é muito claro assim a resistência que eles têm, e eles gostam de empreendedor. Então ele gosta, o americano ele tem paixão pelo empreendedor. E no Brasil o empreendedor é criminalizado, né? É um cara, aquele empresário sugador que não sei o quê. Então é diferente, né? Aqui e Engraçado, outra. lembrar uma coisa, uma manchete que eu li rapidamente hoje numa página que eu estava passando, e li uma manchete extremamente desnecessária e provocadora, dizia o seguinte: ricos da Zona Sul, que moram na região do Belvedere, porque teve um assalto no shopping, né? Uma joalheria, experimentam a realidade do dia a dia das favelas. Primeiro que não chega nem aos pés. Segundo que esse discurso separatista só serve para como se ser rico fosse uma punição. Aqui, e é o que essa é a diferença que eu falo. Aqui você senta com o empreendedor e ele fala assim: não, não, é minha empresa esse ano. A gente tem um encontro de empresários aqui quinzenalmente. E o cara falou: não, estou muito feliz, minha empresa esse ano vai faturar 4,8 bi de dólares. Eles falam, né? Os Ela tem valores. orgulho de falar o quanto ele vai faturar, o quanto ele vai ganhar. No Brasil, você pergunta para o cara: quanto você conhece ele? Quanto? O cara Não, não não fala. fala, não E fala. aí eu te falo assim: você sabe que eu sou um cara que sempre fui muito espiritualizado, né? E eu falo que eu brinco que às vezes eu vou lendo a Bíblia para brincar, para entender um pouquinho. E eu falo o seguinte: tá tudo escrito, né? Eu falo assim, para você entender, tem uma passagem da Bíblia que fala o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Agora, o empreendedorismo, eu te falo, qualquer um dos lados aqui, seja os democratas ou seja os republicanos, são muito defensores do empreendedor. Dani, qual o conselho que o Daniel hoje daria para o Daniel no início? Estava começando a empreender. Primeiro ponto, valoriza a sua família. O segundo ponto que eu acho que é muito importante eu aprendi isso com esse cara dessa empresa e eu vou levar isso para minha vida inteira. Eu vou abrir aqui para você só para te falar que eu anotei, e olha que eu sou ruim de anotar as coisas porque eu acho que eu tenho a melhor memória do planeta. Eu acho que tem um negócio que mudou a minha história ali com eles e que eu entendi que ele fala que independente de todos os índices. Então, quem gosta de finança tem PMI, CPI, blá, blá, blá. Ele fala que tem 3 S, que é 2 S mais S,
que mudou o business dele, e eu te falo que de uns 5, 6 anos para cá mudou o meu business, que é o 2E mais E, que é essencialismo mais execução. Então, essencialismo é fazer pouco de coisas que agregam muito. Execução é execução, olhar para o objetivo e propósito. E o outro é que ele colocou, e que eu acho que para mim mudou o meu game também, independente, e aí eu falo para todo mundo, independente de religião, independente de qualquer coisa, foi o para ele é o Espírito Santo. Então, eu acho que quando você tem uma distância muito grande, muito pequena, isso ele fala e eu aprendi, entre a sua cabeça e seu coração, né? Então, quando o seu coração falar uma coisa e seu cabeça olhar para o outro lado, você está indo para o caminho errado. Então, essa é a visão esse dia que eu daria para o Daniel de 20 anos atrás. Primeiro, a sua família, que eu acho que isso é essencial para qualquer ser humano construir alguma coisa de sucesso. E eu já dei o exemplo da minha filha, já dei o exemplo do meu filho. Meu filho hoje, entre aspas, trabalha comigo. Ele trouxe 4 amigos dele que jogam aqui para assinar com a gente. Conta para o pessoal a idade do Danielzinho. 12 anos. Pouco demais. Mas ele te acompanha, surreal. né, Dani? Ele me acompanha, ele viaja comigo quando pode, ele vê jogo, ele faz. Então, assim, ele gosta muito do que eu faço. E o mais legal para um pai, por que eu falo da família, né? O meu filho e minha filha olham para mim e têm orgulho de mim. E eu vejo muita gente que o pai e o filho, por abrir mão de tudo para empreender, às vezes o pai é só um mero provedor, ou a mãe, não tô falando o pai por mim. Então, eu acho que assim, é justamente isso. Às vezes a gente gasta muita energia, e isso eu aprendi doendo, mas a gente gasta muita energia com pequenas coisas. Então, às vezes é melhor a gente gastar essa energia toda com uma coisa que vai te dar um passo maior, né? E claro que se demanda o primeiro passo sempre, para qualquer caminhada você tem que dar o primeiro passo. Mas aí chega um momento que você tem que imaginar para onde você quer ir. E eu acho que todo mundo que está na Terra tem um propósito. E o nosso, para uns é o que eu brinco, é o Espírito Santo, para outros é o subconsciente, para outros tal. A gente sente o que a gente quer fazer, e se a gente sente o que a gente pode fazer, a gente sente como a gente quer fazer. Só que às vezes a gente briga com a gente mesmo. Dani, no início, quando você falou, maravilhoso isso que você falou, mas quando você falou no início, eu cansei de escutar que não ia dar certo, e eu fui lá e fiz assim mesmo. Essa teimosia é a resiliência do empreendedor. E o conselho que você daria, que na verdade você seguiu. Se você não tivesse seguido seu coração, você não tinha chegado onde você chegou. Não tinha. Não, esquece, eu não tinha chegado. Às vezes a gente... E é legal a gente falar. Daria mais um reforço de confiança para o seu Daniel do início. Não, segue isso que você está pensando que é certo. Não, é justamente isso. Segue. E é o que eu falo muito para os dois, tá, Paulo? Se amanhã o Daniel falar, pai, eu quero tocar violino na orquestra sinfônica da Tailândia, que é a melhor do mundo, eu vou ser o maior incentivador e eu vou ser o cara que vou dar todas as ferramentas para ele poder chegar lá. Mas eu vou ensinar para ele todos os percalços. Para você ganhar dinheiro tocando violino, você tem que ser um fenômeno. Tá? Então, você vai mostrar o que vai. Então, assim, não é uma obrigação. E eu vejo isso, a gente viu isso, às vezes a gente tem amigos. Meu pai é médico, eu vou ser médico porque meu pai é médico, mas o cara não gosta da medicina. Quer dizer, então é um negócio que para mim é muito... Só que é o que eu te falo, a nossa geração, a minha, sua e tudo, é uma geração que a gente vive mais o empreendedorismo. Então, é mais fácil para o Danielzinho, para a Clara Passara, para o Lucas, ter esse empurrão. Foi muito mais difícil minha mãe empreender do que hoje com a internet. Não, e detalhe, e é o que eu te falo assim, você ainda teve empurrão dentro de casa, porque sua mãe era empreendedora, mas a maioria da nossa geração não teve isso em casa. Né? Assim, de todos os nossos amigos, se você pensar, eu acho que nem 10% os pais eram empreendedores. E mesmo sendo que os pais empreendedores eram mais... Mas é engraçado isso que você está falando, Dani. Mesmo a minha mãe, né, o meu exemplo, ser uma mulher à frente do tempo, empreendedora, acreditou, ela fez conta, olha, o meu salário, quando eu sair da empresa, vai durar X, e durou menos X, mas ela sabia ali que ela poderia correr o risco e dar certo ou não. A geração é uma geração conservadora, sim. Ela fala, às vezes,
negócio não vai dar certo. Pensa, Sim. calma, devagar, faz com o pé no chão. E eu falo, mãe, a velocidade é diferente hoje, as coisas Exatamente. de alcançar o que você alcançou em 5, fazer em 2,5. Então, existe sempre Não, tem, claro que tem. Eles são. freio de mão. Ela fala, ok, eu tenho que provar o tempo todo para ela, eu tenho que fazer uma apresentação, como se estivesse fazendo uma apresentação para um acelerador de negócios, para convencer de que eu não estou tirando aquilo de qualquer lugar. Eu tenho que ter início, meio, fim, fundamento, para ela falar assim, tá, vai. E a adaptação é super necessária, né? Eu conto para todo mundo, às vezes as pessoas acham que não, mas os primeiros atletas que a gente negociou, a gente mandava fita de vídeo. 80% das pessoas que veem YouTube hoje não sabe o que é fita de vídeo. A gente gravava uma fita, botava no DHL, no correio, em alguma coisa, gastava um mês para chegar em algum lugar, para o cara vai. Quer dizer, hoje eu ligo para o meu editor de vídeo, falo, eu preciso que você atualize o vídeo do Raul agora. Ele vai falar, amanhã está pronto. Aí ele me manda um link, eu mando para o cara o link, o cara abre o link em minutos. Então, assim, se você não se adaptar, e eu falo que além da... E aí uma outra coisa, além da resiliência, é a adaptabilidade, porque é muito importante você se adaptar. Então, assim, se você não acelerar de acordo com aquela corrida que você está correndo, você vai ficar para trás. Eu tenho 70 atletas aí e hoje nós temos 8, 9 aqui nos Estados Unidos. Daqui é 0 de despesa. No Brasil tem passagem aérea, ajuda de custo, telefone, chuteira. E aí, o que eu falo para as pessoas que a conta, e às vezes hoje eu tenho 3 pessoas que trabalham para mim, uma em Belém e 2 no Sul, eu falo para eles o seguinte, cada atleta custa no mínimo 3 chuteiras e 2 passagens por ano. 3 chuteiras, nós estamos falando de 3, 4 mil reais. Então, se você tem 70, eu tenho atleta que tem patrocínio, eu tenho atleta que tem... Mas se o cara tiver 10 e não tiver condição financeira e não tiver gasolina para gastar de chuteira, ele perde o jogador para o cara que dá uma simples chuteira. Então, é um mercado muito incipiente, é um mercado muito diferente, é um mercado muito particular, sabe? E é muito fechado, né? É um mercado que as pessoas... É bem nivelado, assim. Então, a gente está... Hoje, graças a Deus, estou bem posicionado, é um mercado que eu cheguei onde eu queria chegar, assim, quero mais, mas cheguei... No Brasil franquia. Você é atleta no Brasil, vê aí, eu tenho aqui próximo de casa um maratonista que ele está treinando aqui na terra fofa, aqui, porque não tem onde treinar, ele sai no meio das trilhas aqui. Mas é diferente, né? O futebol é diferente. Não, o futebol é diferente. O futebol é diferente. Foi uma das frases que eu falei para as pessoas, o futebol não tem crise. Entendi. Porque se está ruim no Brasil, está bom no mundo árabe, se está ruim no mundo árabe, está bom na Coreia, está bom na China, está bom nos Estados Unidos, está bom na Arábia. Tá... Então, porque é um esporte mundial, global, diferente de outros esportes. Você está falando do mercado, mas o incentivo para atletas, de uma forma geral, ele é... O atleta, eu falo que a frase que eu falo para todo mundo é o seguinte, só vira atleta de futebol quem precisa ou quem quer muito no Brasil. Então, o cara precisa. Aquilo ali a fuga. Ele só tem aquela solução para viver. Ele dá a vida, ele treina mais, ele faz. Ou quem quer muito. Que aí você vai ver... É só você pensar, por exemplo, no nosso relacionamento, tinham pessoas que tinham condições de ser jogador profissional de futebol. Não viraram. Por quê? Tinha uma casa boa, tinha comidinha da mamãe, tinha não sei o quê. O cara não vai abrir mão. Uma coisa interessante, eu escutei essa semana, acho que foi o Ricardo Amorim que falou isso, que as pessoas de sucesso não são as pessoas de talento. Porque geralmente as pessoas com talento e que não treinam, elas quando têm as primeiras adversidades, elas desistem, porque elas já fazem aquilo com muita naturalidade. Geralmente quem explode é quem sabe, além do talento, ter resiliência, ter o treinamento, ter a constância, né? E acho que era mais ou menos isso que ele disse. Que são as pessoas que, quando têm talento, elas têm muita facilidade de jogar, por exemplo, e uma primeira adversidade ele desiste. A pessoa que quer muito e que tem aquilo... Você vê, os grandes atletas que, além de talento, nós estamos falando de Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele tem o talento dele, mas ele é aquela pessoa que está antes do treino e depois do treino e está chutando a gol sem ninguém mandar. Então, ele tem um excesso de disciplina. Não, ele é atleta, no sentido literal da palavra. E aí eu comparo ele e dou exemplo para você entender. O Messi e o Neymar têm muito mais talento que o Cristiano Ronaldo. Eles são extraterrestres. E aí a gente vai falar no tênis, o Nadal é um atleta exemplar, o Federer é um fenômeno, é um extraterrestre. O Djokovic é a mesma coisa, é um atleta que treina mais que os outros. Então, poucos fenômenos, eu brinco que são os alienígenas,
viram justamente por isso. Porque para ele é muito simples fazer. Tipo assim, o Messi pega a bola, para ele é tipo, beleza, fui para lá, tal, tá, gol. O Cristiano não, o Cristiano é treinado. Então existe os atletas são treináveis, e que aí o treinamento gera aperfeiçoamento, gera tudo. Você vê que de todos hoje, para mim, o Cristiano é o único que é o mais velho e está jogando em altíssimo nível ainda. Mas por quê? Porque ele é atleta no sentido literal da palavra. E eu já vi vários em 20 anos, Paulo, eu vi talentos fantásticos, morrerem, né? Fantásticos, jogadores que seriam Neymares de gerações, seriam morrerem e falar, não quero, cara, eu quero jogar lá na favela, lá eu ganho dinheiro na favela, eu vou jogar lá na favela mesmo, jogar amador, vou fazer a diferença no amador e estou feliz. Então isso é muito diferente, né? Então acho que é por isso que eu acho que a resiliência vem tanto do agente como do atleta. E a vida do atleta, as pessoas achando que é fácil, isso eu sempre falo, se você me oferecer, eu não quero. A vida do atleta é muito ruim. É uma vida de sacrifício, de abrir mão de tudo. O atleta não tem juventude, o atleta não tem adolescência, o atleta não tem... Enquanto os amigos dele estão indo para a balada, ele está tendo que treinar, ele tem jogo amanhã, ele tem jogo depois da manhã. Ele não pode nem aparecer na balada sequer, ele não pode ter vida social. Isso hoje cada vez mais cedo. Perde o jogo no dia seguinte, então... Isso hoje cada vez mais cedo. Então, por exemplo, o atleta de 13 anos hoje tem rotina de atleta profissional de futebol. Então, com 13 anos é uma criança. É o Danielzinho, eu falando para o Daniel, não, hoje você não vai jogar videogame não, porque você tem que treinar, fazer personal, você tem que não sei o quê, você tem que... Então, a vida do atleta é muito dura. Eu sou um defensor deles porque a vida não é fácil. Dani, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada por ter aceito mais uma vez o convite. Você sabe que eu te amo de paixão. Eu tenho muito orgulho da sua trajetória. Assim, eu participei de pertinho de tudo, praticamente. Um pedacinho, né? De tudo, né? Profissional, pessoal. E te amo muito, amo de tabela toda a sua família. Tenho muito orgulho da sua trajetória. Respeito muito as suas opiniões, embora a gente tenha algumas divergências. Claro, mas é isso que é gostoso, né, Paulo? A gente divergir, mas respeitar. Eu não preciso pensar igual você não precisa pensar igual eu, mas tá bom. Respeito, te amo. Vamos ser amigos, vamos brincar, respeito. Chama respeito. É isso aí. Colega, só deixar uma. Tenho muito orgulho do que você, né, dos valores que você passa para os seus meninos. Muitas vezes eu faço algumas coisas com os meus, eu lembro muito de você. Obrigado. Eu não tive filhos quando a gente estava no dia a dia. Então, às vezes eu falo assim, eu lembro de coisas simples, desde deixar os meninos descalços na friagem, que eu olhava para eles e falava, gente, o meu é louco. Você ficava tentando agasalhar os meninos e você fala assim, não, eles vão criar resistência, aquela coisa bem... Vitamina S. E a vitamina S. E, assim, tem coisas muito bobas, assim, que eu lembro muito de você, assim, então eu agradeço, você sabe que eu sou muito fã. E eu que te agradeço. De participar desse projeto, que também é uma delícia eu estar realizando esse... Não, eu nunca imaginei que fosse ser uma página de Instagram, mas eu estou muito feliz de ter a oportunidade de estar com pessoas aprendendo, enfim. Vai lá. Eu acho que a gente aprende sempre, né? Eu acho que é super legal. Eu também, você sabe o tanto que eu te amo, você sabe o carinho que eu tenho por você, pela sua família toda. Eu vou te falar assim duas coisas que para mim, uma até a Flávia, eu sempre falei, a Flávia até trouxe para mim aqui, que é a frase do Thomas Jefferson, né? Que quanto mais eu trabalho, eu vejo que mais sorte eu tenho. Então, assim, eu acho que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E obrigado, tenho muito orgulho de você. Conta comigo no seu projeto, eu acho muito legal. Eu preciso tirar um projeto que eu tenho na minha vida, que é um podcast que todo mundo me enche o saco. A gente vai começar, às vezes, a mexer alguma coisa por agora, que eu acho que é um projeto que vale a pena contar a vida dos meninos para as pessoas, para elas entenderem, tanto os que deram certo como os que deram errado. Mas e te falo, eu estou no melhor momento da minha vida. Assim, é um momento família, é um momento... Ainda faz parar de tabela ainda. Estou muito, muito, muito feliz, assim. Estou muito feliz com tudo que eu estou vivendo aqui, apesar de poucas pessoas saberem, mas a pandemia tem 3 anos que a gente não vai aí. Eu estou com saudade de todo mundo, mas foi um momento família, foi um momento nosso, construir muita coisa. Foi muito legal. Muito merecedor dessa legal. Beijo. Te amo muito. Te amo. Beijo. Beijo.